Eu já falei aqui sobre medo de morrer e eu vou falar um pouco sobre esse medo e também um pouco sobre as nossas inseguranças com relação à prática propriamente dita, né? Porque as duas coisas, na verdade, estão totalmente ligadas, né? Então a gente só não vai ter medo de morrer quando a gente tiver confiança na prática de meditação da gente. Ah, pelo menos na visão budista, né? Outro medo de não ter medo de morrer é ser inconsequente. É não pensar na morte, se pensar, pensa só que vai acontecer coisa boa. E isso é visto como imprudente no Dharma, né? Então, achar que está resolvida a situação na hora da morte é melhor ter medo do que ser louco assim, né? Vamos ver o que a gente vai falar sobre isso. Olhem na descrição, vou botar o endereço do canal do Centro do Lama Ringzin e da Lama Yeshe, né? Que é o chefe do Gonpa Dorje. E eles estão fazendo prática de Buda da Medicina toda terça-feira, ao vivo. E tem também vídeos com explicações dessa prática. É um tipo de prática de linhagem ilibada e com praticantes que mantiveram seus votos, que você pode fazer com eles. E é uma coisa, uma prática que é boa para esse momento, assim. Então, eu, é, por eles, se vocês quiserem fazer essa prática, façam. E, por favor, assinem o canal deles também, que é uma vergonha eles terem basicamente o mesmo número de assinantes que eu, sendo lamas e tendo essas qualificações todas. E sendo pessoas excelentes também, eu conheço bem eles, eles são gente boa mesmo. Então, por favor, ajudem eles lá. Então, quem quiser pedir os cartões, por favor, é só mandar o endereço para esse e-mail aqui e eu vou enviar em maio apenas. Não é só esses dois aqui que eu tenho, quem não já recebeu sabe que recebe outros além desses aqui. Então, podem pedir, eu estou enviando. Gostaria de agradecer também, as oferendas esse mês foram bastante generosas, eu consegui ajudar um gatinho que estava de uma amiga que estava com pedras na bexiga, umas pedras enormes na bexiga, já na primeira cirurgia dele. Quem contribuiu com o canal no fim do mês de março e início do mês de abril, contribuiu para a saúde do Smigol. Então ele tá super bem. Não sei por quanto tempo, né? Tudo é impermanente, mas ele tá. Foi um grande mérito nosso, assim, que nós conseguimos ajudar esse animalzinho. Quem quiser ajudar, então, continuar ajudando o canal de alguma forma, tem esse endereço aqui, que tem as opções de conta bancária, PayPal, né, como ajudar a eu conseguir manter essa atividade aqui. Muito obrigado. Bom, na visão budista, a morte não é um momento fácil para ninguém, né? Então, por quê? Porque é um momento de grande incerteza, é como se você fosse despejado da sua casa, sem dinheiro, sem saber para onde você vai. Você perde todos os seus contatinhos. Você perde, né, a sua fundação, que é o seu corpo. Você perde uma série de coisas que garantem você de certa forma, parecem garantir. Na verdade, quando a gente está fazendo prática, a gente começa a se acostumar com o fato de que todas essas coisas que a gente toma por garantia, né, a nossa carreira, o nosso corpo, o nosso intelecto, as coisas que a gente sabe, nada disso garante coisa alguma, né? Tudo isso é impermanente. Isso dá uma ansiedade na gente, assim, ai meu Deus. Mas é realista, é assim mesmo. Nunca garantiu nada. Então o que a gente faz? Através da prática a gente encontra um ambiente que está além da vida e da morte, né? Esse espaço e se estabiliza nisso. Não adianta só ter um vislumbre e achar que intelectualmente acha que esse é o caso e daí deixar assim. Não, tem que gerar um hábito e tem que repousar nisso, tem que permanecer nisso, né? Então isso é a prática. Várias práticas vão ser isso. E dentro disso a gente tem muitos meios hábeis, né? Como o POA, todas as práticas do Vajrayana para facilitar, né? A prática Vajrayana ela facilita também o renascimento. Se a gente vai passar pelo processo de renascimento, ela purifica as etapas de renascimento. A gente pode ter um renascimento mais dirigido, né, para dentro do Dharma, para dentro de boas condições que permitam a prática. Então, isso também é uma espécie de garantia, assim, né? Então, se a gente começa a ter uma confiança na nossa prática, a gente desenvolve perde esse medo da morte.
Por outro lado, nesse momento, as duas coisas estão ligadas. Então, como a nossa prática não é boa, e como o momento da morte é difícil, a gente deve ter uma certa insegurança, uma certa ansiedade. Essa ansiedade, essa insegurança, ela não pode ser paralisante ao ponto da pessoa achar que não tem jeito. Não, eu não vou ser um bom praticante, eu não vou conseguir desenvolver essas qualidades, então tô ferrado. Se eu começar a pensar, é melhor nem pensar na morte, então. Daí, né, melhor nem praticar o Dharma, é melhor viver comer o bife do Matrix, né? Não viver na ilusão. Então esse é um extremo, né? O outro extremo é achar que está resolvido, achar que, né, Amitabha, o Deus, já vão deixar tudo certinho para nós, não vai ser dificuldade nenhuma para nós, porque por algum motivo a gente é favorecido, né? Outras pessoas passam por um processo muito difícil, mas não, nós não. Isso daí é uma aposta perigosa, né? Então a gente não tendo essa prática, a gente deve desenvolver a prática. Então a gente pode usar essa energia de ansiedade, de inquietação, de insegurança e transformar isso em prática. E de fato, a nossa prática é lidar com esse tipo de insatisfação, insegurança, né? Ansiedade. As pessoas pensam que a prática é um momento só de paz. Não, a prática é um momento de lembrar da morte, a prática é um momento de lembrar o quão nós não somos bons praticantes, o quão nós não somos engajados no Dharma, o quão nós somos preguiçosos no Dharma. Todo esse tipo de lembrança da nossa inadequação com relação ao Dharma, ela é bem positiva se a gente não entra na paralisia, na desistência, ou numa perspectiva de dizer assim, não, mas então tá, mas aí o Amitabha vai resolver para mim. Esses dois extremos, né, o eternalismo, o niilismo, né, a esperança e o medo, a gente abandona. E a gente segue, né, no keep going, segue fazendo a prática. E quando vier essa inquietação, esse medo, isso aí a gente pensa, isso aí é bom, porque você está me fazendo me voltar ao Dharma. Então eu tenho mérito, eu não sou uma pessoa acomodada. Quando eu penso que eu não estou resolvido, isso é o que vai me levar a praticar. Então é ótimo, isso é bom. Né? Isso é prática. Prática é conviver com essa sensação de que eu preciso fazer mais prática, com essa sensação de que eu preciso mais do Dharma e assim por diante. Isso é positivo. As duas alternativas são: não, não preciso praticar porque está tudo resolvido. Não, não preciso praticar porque não tenho como resolver as coisas, porque eu não tenho capacidade, não vou conseguir. Essas duas alternativas aí a gente dispensa. Isso daí não é o caminho dos vitoriosos, é o caminho dos losers do Dharma. Os vitoriosos é um dos nomes do Buda, né? O Buda é chamado de vitorioso. Me incomodava bastante. Esse pessoal da meritocracia aí, né? Mas eles são vitoriosos sobre os clashes, né? Vitoriosos sobre a raiva, o apego, assim por diante. E daí, uma segunda nota, porque a pergunta me foi feita num contexto semi-materialista, né? Então, a pessoa perguntou assim, bom, eu tenho uma crença materialista até certo ponto, e daí eu tenho medo da morte, porque eu acho que vou desaparecer, eu acho que desaparecer não é muito, né? Eu sei que é burrice, porque se eu desaparecer eu não vou estar lá para saber que eu desapareci, então o sofrimento não vai existir, mas mesmo assim esse nada aí, esse daí me incomoda. Bom, bem-vindo ao clube, né? Então, quem tem uma crença materialista tem que pensar muito bem que já é um nada, né? Então, o materialismo implica que essa nossa experiência privada, cotidiana e assim por diante, né? Isso não é ausência de eu. Às vezes eles chamam isso de ausência de eu, tem uma confusão entre ausência de eu materialista e ausência de eu no budismo, né? Então, ausência de eu no materialismo é um pouco isso. Nós temos uma ilusão de ter uma consciência, essa consciência é uma ilusão que surgiu por um processo adaptativo, está embasada no nosso cérebro. Quando o cérebro cessa a nossa consciência. E né, isso é uma espécie de um auto-engano que a gente tem. A gente se engana com relação a isso para alimentar, para fazer nossos genes egoístas prosperarem. Isso daí é um engano que esses seres conscientes têm. O mais importante é o que está, o processo automático lá determinista, isso aí é o que vale mesmo. Esse processo que eu acho que eu tenho deliberação, eu acho que eu tenho uma vida interior, eu acho que eu tenho consciência e assim por diante, isso tudo é um engano. O materialismo vai nos dizer isso, né? O materialismo vai dizer assim, isso daí é um processo emergente, esse processo emergente, ele surge e desaparece, e ele né, ele surge também deterministicamente, então não tem livre-arbítrio, né, que nem na série, a crença do cara na série Devs, né, ou que nem os estoicos também acreditavam. É tudo determinado,
Então não tem, essa ilusão de que eu estou agindo por liberdade, estou escolhendo as coisas, isso daí tudo é automático, ok? Então, por que a pessoa vai ter medo de morrer se ela já é um zumbi, né? Então o materialismo vai dizer pra gente assim, não, mas o que a gente tem aqui não é nada especial. Essa consciência ela é um fim de um processo determinístico. Se ela é um fim de um processo determinístico, então ela é como qualquer outra coisa determinística, inclusive um computador, inclusive uma lâmpada, inclusive uma pedra, né? Ela não tem nenhum status de, né, melhor ou pior, porque são um processo mais complexo, talvez. Por que que você vai dar mais valor a uma coisa mais complexa? E daí, quando você, né, você já está, nesse momento você tem a ilusão de que você está tendo determinação, a ilusão de que você está vivendo uma vida que tem uma vida interior e assim por diante. Daqui a pouco você não vai ter mais essa ilusão, não vai estar mais enganado. Então você vai se iluminar. Na visão materialista, quando você morre, você volta a ser o que sempre foi, que é um monte de partícula determinista, que vai para tudo que é lado. Não tem por que ficar ansioso, né? Ou, por outro lado, isso é o que leva as pessoas a considerar os outros objetos, a si mesma como objetos, a praticar o materialismo, o consumismo que está destruindo o mundo e assim por diante, né? Tem uma série de consequências nefastas pensar dessa forma. Então no budismo a gente não é assim, o não eu no budismo, eu tenho um artigo em inglês, eu vou botar o link, no qual eu discuto a diferença entre, eu não fiz em português ainda, mas eu fiz em inglês, a diferença entre as visões materialistas de não eu e a visão do budismo com relação ao não eu, que é bem diferente, né? Então a gente, por exemplo, consciência é um dos escândalos, ahm, ela não é uma não existência como o não eu. A consciência existe relativamente, né? Então esse pessoal lá, ele vai dizer assim, o que existe absolutamente é matéria. A consciência ela existe relativamente, não é falsa, né? Então, mas ela é falsa assim como o eu, a consciência tudo igual, é falso, 100% falso, toda a nossa experiência subjetiva. Pelo menos isso é o que o mainstream, né, de hoje em dia do materialismo pensa, considera a respeito de consciência e da vida interior da pessoa. Então isso traz umas consequências interessantes, assim. Então eu disse para a pessoa, se a pessoa não pode ser meio materialista, né? Se a pessoa vai ser materialista, então ela tem que ser que nem o personagem do Cama de Gato do Kurt Vonnegut, né? O Felix Kroenig, que é um cientista que cria uma arma de destruição de massa, assim. Então, para ele não faz diferença, porque ele está ali brincando com o negocinho dele, que é essa arma de destruição de massa. Se vai matar bilhões de pessoas, vai destruir toda a vida na Terra, é só mais é só mais um efeito natural, né? Não tem, não tem como botar assim, uma moralidade aqui, porque a moralidade ela vem um pouco assim das considerações de que tem uma outra mente que sofre, assim por diante. Mas está todo mundo se iludindo com relação ao fato de que sofre, porque isso tudo é só processo determinístico mesmo, né? Então não tem muito por que se considerar esses outros seres, né? Então, e daí também se morre, se não morre, não faz diferença muito. Assim. Tem uma espécie de liberação, uma liberação nefasta, nihilista, né? Então é uma liberação nihilista, que vai produzir uma série de consequências negativas para todo mundo, não vai ser positivo para ninguém, nem para mesmo para a pessoa, né? Mas a pessoa tem, com relação ao medo da morte, ela não deveria ter. Se a pessoa é materialista e tem medo da morte, daí me desculpa, né? Ela está oscilando entre uma crença eternalista e uma crença nihilista. Quando vem o medo, ela pensa, na verdade deve ser, né, eternalista, daí eu vou, né, perder o meu, sei lá, qual é a confusão que acontece, mas muita gente é assim, porque o materialismo não é bem resolvido, né? Então o materialismo ele provê um certo senso de que ele está sendo justificado pela ciência e tal, mas ele não é bem justificado, ele não é completo, ele não é e muito menos a implicação psicológica que tem isso sobre as pessoas, né? Então esse tipo de medo, esse tipo de ansiedade que a pessoa vai ter, sem falar na questão existencial toda, que eu vou te dizer assim, tá ligada basicamente nessa epidemia toda de. Não, tá ligada na estrutura como a sociedade se monta e tá ligado também nessa epidemia de doença mental que a gente tem. É essa perspectiva, né, de pessoas que são sacos de, sei lá, de excremento andando por aí, assim, eles não têm. É um, é um processo biológico determinista que eles não têm poder nenhum sobre isso, né? Sobre a própria vida, sobre nada, né? Tem uma ilusão de que tem alguma coisa. Então, mas se a pessoa vai pensar isso até o fim,
né, se ela vai ser condizente com a crença que ela está dizendo que ela é esposa dela, não vai ficar ansiosa. Porque isso já é assim. Então ela já está agora enganada, pode... Então acho que tem pessoas que elas têm ansiedade no meio disso, né? Então elas realmente se percebem que elas não são nada, e daí elas começam a sofrer porque ela acredita no materialismo e ela reconhece que isso não traz satisfação, mas ela não consegue acreditar ou, né, ou não consegue ver o problema inerente que tem na sustentação do materialismo, e daí ela fica com essa ideia. Por outro lado, né, daí as pessoas que são eternalistas, elas acham que elas vão ser resgatadas por alguém, assim, né? E isso pode ser ou não, quer dizer, em certo sentido o budismo também aceita que o Buda Amitabha possa ajudar a pessoa no momento da morte, né? Então, se a pessoa tem essa conexão, você pode ajudar a pessoa no momento da morte. Pode ser uma morte, né? Eu já vi pessoalmente isso, que as pessoas que acreditam em alguma coisa, que a gente pode no budismo considerar bobagem, etc., ou não o melhor e assim por diante, essas pessoas têm um momento de transição bem melhor do que, né, as pessoas que simplesmente não acreditam em nada. As pessoas que são materialistas, algumas vezes elas têm uma resignação estoica e têm uma calma no momento da morte, mas algumas vezes não. Algumas vezes começa a bater aquela... Nos dizem que todo o ateu é o ateu até na hora do aperto, né? Na hora daí começa a se converter na hora da morte ali, na mesa, na cama, no leito da morte, né? Então, isso é um argumento cristão que existe bastante. E é um pouco verdade. Assim, né? Eu também já vi muitas pessoas passaram a vida inteira sem se preocupar com espiritualidade na hora que aperta. Assim, bom, acho que agora, depois de toda a minha vida, sem me importar com isso, talvez eu tenha que pensar nessa situação aqui. Bah, o que para nós no Dharma é uma tragédia, né? E a gente, isso é mais curioso, né? Então, a gente, como provendo apoio nesse momento, então a gente não pode deixar a pessoa mais nervosa. Então, para você aí que está mais ou menos vivo agora, que tá, né, a gente não sabe, pode morrer logo em seguida, mas a gente está achando que isso vai durar um tempinho aí, uns minutos, anos, algum intervalo de tempo a gente vai durar, né? A gente está apostando que a gente não vai ser a próxima respiração a nossa última, né? Então, para nós, serve, principalmente para quem é mais jovem, serve botar uma ansiedade espiritual na pessoa, dizer, você tem que praticar, você tem que pensar nesse assunto, você tem que considerar bem a morte, tem que desenvolver o Dharma, e assim por diante, né? Tem que fazer alguma coisa com relação a isso. Não pode deixar assim. Então, né, faz super sentido isso. Com relação a uma pessoa que está no leito da morte, né, eu já passei por essa experiência. Eu estava com uma tendência de querer dizer para a pessoa, você vai morrer, você se ferrou, você não fez nada durante... Não, mas não pode, né? Como é que tu vai chegar para a pessoa que está morrendo e tu vai dizer para ela, olha, tu não fez nada, né? Isso tu pensa, tu usa na tua prática e tu pensa, nossa, eu não quero ser que nem essa pessoa nesse momento. Mas para a pessoa tu diz, não, não é que tu minta, mas tu diz, olha, vai ficar tudo bem. O que é um pouco uma mentira, né? Mas não tem como, nesse momento, você aumentar o sofrimento da pessoa dizendo que ela tá ferrada. O que ela geralmente tá mesmo, né? Já vi várias vezes isso. Então, no momento da morte, tem que ter muito cuidado com o que se diz. Não se pode mentir de uma forma muito descarada, mas uma mentira branca desse tipo, principalmente se você vai fazer prática depois. Então, você vai meio que garantir, né, que a pessoa, às vezes isso dá às vezes você fica, isso causa ansiedade na sua própria prática, né? Então a gente teve recentemente uma tragédia próxima, assim, e eu pensei, pá, agora é que eu vou ver se eu sou praticante mesmo, porque, né, se a pessoa conseguir integrar isso como prática é uma coisa, se a pessoa não conseguir integrar um sofrimento desse tipo, né, uma morte inesperada assim como prática, aí que tipo de praticante a pessoa é, né? Então, e daí também chegar a um grau de confiança de que está beneficiando o ser que faleceu através da prática, né? Porque a gente duvida da nossa prática, mas a gente tendo muitos anos de prática, a gente pensa, será que rezar desse jeito e fazer esses rituais e essas práticas vai realmente fazer uma diferença, né, para o ser? E surgem todas as dúvidas possíveis, porque a gente está esperando um sinal, assim, de que abre um arco-íris, uma coisa assim, né? E nem sempre isso vai acontecer. Então, esse tipo de inquietação é bom também, porque daí a gente pratica mais, né?
Eu já encomendei foto, vou botar no meu porta sadhana, eu acho que eu vou fazer prática por um longo tempo para esse ser. Daí eu também considero assim que daí é um mérito do ser que faleceu numa circunstância difícil, que ele tá levando a gente para a prática, né? Então, ao invés de levar a gente para o desespero, tá levando a gente para a prática. Isso é um mérito dele. Dá pra considerar, no ponto de vista vajrayana, assim, que ele foi até um caso de um animal, um caso de uma pessoa também. É um bodhisattva que revelou a nossa, revelou a nossa necessidade de prática, revelou a falha da nossa prática, revelou que a gente precisa praticar mais e, né, nos voltou novamente para como a gente não estava acreditando em permanência, como a gente não estava pensando sobre morte e assim por diante. Muitas pessoas pensam assim, Dharma, não quero sofrer, não quero adicionar complicação para minha vida, não quero, eu quero paz, eu estou praticando Dharma. Não, essa não é a perspectiva do Dharma. A perspectiva do Dharma é usar essa inquietação para desenvolver a prática, né? Então, se a pessoa tem medo de morrer, se a pessoa pensa que é inadequada, e olha, essas pessoas que falam comigo, que às vezes nunca encontraram um professor, se elas não todo dia pensarem, eu sou um lixo, eu não fui atrás do Dharma ainda, de verdade, se elas não pensarem isso e não gerarem uma aspiração de que um dia elas vão encontrar o Dharma, aí não serve para nada o que eu estou fazendo, não serve para nada o que elas estão também achando que estão fazendo, olhando texto e talvez sentando em meditação um pouquinho todo dia, né? Se elas não forem encontrar um professor, não forem encontrar uma sanga, né? Claro, quando acabar essa situação aqui que a gente está imerso, pode ser que demore bastante tempo, que a gente não deve, nem os centros de Dharma estão abertos, nem a gente deve buscar congregações de pessoas, né, nesse momento. Então, depois, quando der para praticar em conjunto, a gente faça isso. E daí, quando a pessoa está inserida na Sangha, agora a Sangha está operando de forma virtual. Quem tem acesso, tem acesso. Então, fez uma diferença muito grande para muita gente. Né? A gente está com o nosso nome ali no coração dos lamas. Os lamas lembram da gente, eles mandam ensinamento para a gente. E por que eles não mandam ensinamento para todo mundo? Porque essa não é a hora desse tipo de pergunta que vem para mim aqui, esse tipo de iniciante do Dharma que está falando comigo, não é a hora desse tipo de, né, mas o budismo não sei o que, não sei o que, a pessoa não sabe se ela quer entrar, se ela está estudando, se ela quer entrar, se ela não quer, sabe, tipo de, que é totalmente entendível, mas nesse momento, né, nós estamos querendo praticar, nos voltar para a prática, nos voltar para o Dharma, esse tipo de questionamento não é, então, esse é um dos motivos também pelo que a Sangha está fechada, fazendo prática para si mesma, mais ou menos assim. Para todos os seres, mas entre si mesma, né? Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Cherezi Wante Jinja Soiza Pekaja Produtin Joji Om Sochi Jamia Champene Jira Sawa Kuncha Tuzio Zetai Bai Mediano Jutu Piamani Jogi Sasunda Tutin Joji Chime Kwene Pema Samba Sasura Jinja no Pai Garju Anju Jugu Tupeku Kuze Destintes Indar Shinju Jigme Tuju Trupanangi Wancha Tungo Drupateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tinleta Tutin Joji Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kuzizuruan Pemancha de Druma de Soji no Nibe Melunde do Joji Nenjo Ene Chimpote Payuri Nebadan Basi Pechambundan Kuseja Senten Joji Kusun Sanje Guru Rinpoche quando condado eu atim pode abartia com seu tudo da poça só deve sentir de lá do sushi não se lembra de chuva dançam balão de do partingelo uma rumba za guru pema cd que loja som de lojas aliança som de papel do jusho som não guarda miral do sungele show